Fala, alunos do terceiro ano, tudo bom? Vamos para a segunda parte do nosso vídeo, tá, de associação de resistores. Agora nós vamos fazer alguns exemplos. Vamos resolver alguns exemplos que podemos utilizar essa associação, tá? Então vamos lá. Antes de começar, vamos relembrar. Então, a forma geral da associação é em série. Lembrando que a associação em série é aquele resistor que está ligado logo após o outro. A resistência equivalente é a soma de todas as resistências que nós temos no circuito. Então, resistência equivalente, somatório de todas as resistências. A tensão, a DDP, que atravessa o circuito, ela é dividida por várias outras DDPs que atravessam os resistores. Então, o que nós vamos ter numa associação em série? Cada resistor vai ter a sua DDP, a sua tensão. E para o circuito total, nós vamos ter uma corrente que é única. Então, numa associação em série, nós vamos ter uma corrente que ela é única. Ok? Então, vamos ter uma corrente que atravessa diretamente todo o circuito. Agora, a DDP, ou seja, a tensão, é uma para cada resistor. Tá? Isso na associação em série. Na associação em paralelo, tá? A resistência equivalente vai ser o somatório dos inversos, ok? Ou seja, o inverso da resistência equivalente é igual ao somatório dos inversos. Neste caso, a corrente equivalente vai ser a soma de todas as correntes que atravessam cada um dos resistores. Então, eu vou ter correntes diferenciadas para cada resistor. E a DDP, neste caso, ela vai ser única. Então, a diferença entre circuito em série e circuito em paralelo é que em série a corrente ela é única. Em paralelo, a DDP, ou seja, a tensão, ela é única. Então, nós não vamos dividir a tensão, ok? Nós vamos só dividir a corrente que atravessa cada um dos resistores, beleza? Então, vamos aí a um exemplo. Dispõe-se de 4 resistores de resistências R1, R2, R3 e R4. Tá? Então, nós temos 4 resistores, R1, R2, R3 e R4. Ok? Só que, se você perceber bem, nós temos um circuito misto. Tá vendo? Só que, o que ele pede inicialmente? Qual é a resistência equivalente do resistor quando estão associados em série? Então, na letra A, nós vamos associar todos os resistores em série. Então, resistência equivalente vai ser igual à soma de todo mundo. Então, 100 mais 200 mais 300 mais 600. Então, resistência equivalente, se esses resistores estiverem em série, nós vamos ter 100, 300, 600, 1.200 ohms. Ok? Se estiver ligado em série, beleza? Se estiver ligado em série, eu vou ter uma resistência equivalente de 1.200 ohms. Agora, se estiver ligado em paralelo, então, na letra B, lembrando, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos. Então, vou ter 1 sobre 100, mais 1 sobre 200, mais 1 sobre 300, mais 1 sobre 600. Bom, você pode ficar tentado a dizer que 1 sobre 100 mais 1 sobre 200 mais 1 sobre 300 mais 1 sobre 600 vai dar 1, 2, 3, 4 sobre 1.200, correto? Você pode ficar tentado, mas não. Essa soma de frações com denominadores diferentes, a gente não faz dessa maneira. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar todas as frações em denominadores equivalentes. Então, vou tirar o MMC de todos os denominadores. Mas se você perceber bem, 600 é múltiplo de todo mundo que está aqui. 600 é múltiplo de 100,
600 é múltiplo de 200, 600 é múltiplo de 300 e 600 é múltiplo de 600. Então, o MMC vai ser igual a 600. Ok? E agora, vamos encontrar as frações equivalentes. 600 divididos por 100, vou multiplicar por 6. Então, vou ter 6. Mais 600 divididos por 200, vai dar 3. 3 vezes 1 vai dar 3. 600 divididos por 300 vai dar 2. 600 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, aqui eu encontrei as frações equivalentes. Então, a fração equivalente a 1/100 vai ser 1 sobre 600. Sobre 1 sobre 200 vai ser 3 sobre 600. De 1 sobre 300 vai ser 2 sobre 600. E de 1 sobre 600 é 1 sobre 600. Ok? Lembrando aí de uma matematiquinha básica. Então, a resistência equivalente vai ser igual, agora é só somar. 6 mais 3, 9, mais 1, 10, mais 2, 12. Então, vou ter 12 sobre 600. Agora, como eu tenho 1 sobre RQ e 12 sobre 600, é só inverter. RQ é igual a 600 sobre 12, que vai dar 50 ohms. Então, a resistência equivalente, se tivesse ligado em paralelo, é de 50 ohms. Tá? Então, a letra A está ok, a letra B está ok. Tranquilo? Agora, ele quer na associação mista. Então, o que nós temos que fazer? Vamos colocar os valores aqui. Então, aqui eu tenho 100 ohms, aqui eu tenho 200, aqui eu tenho 300 e aqui eu tenho 600. Perceba, se a corrente ela sai do ponto A, ela tem que chegar no ponto B. Mas ela passa por esse resistor e quando chega neste nó, a corrente ela é dividida num circuito em paralelo. Então, o que nós vamos fazer neste momento? Eu vou pegar todos esses elementos aqui, vou pegar todos esses elementos, o R2, o R3 e o R4, já que estão ligados em paralelo, eu vou fazer a resistência equivalente. Então, eu vou transformar esses três elementos numa única só resistência. Então, nós vamos ter... Só um instantinho. Nós vamos ter 1 sobre RQ vai ser igual a 1 sobre 200 mais 1 sobre 300 mais 1 sobre 600. Então, eu peguei esses três resistores aqui e vou transformar numa coisa só. E eles estão em paralelo. Então, 1 sobre resistência equivalente vai ser igual. Bem parecido com o anterior, né? O MMC é 600. 600 por 200 vai dar 3. Mais 600 por 300 vai dar 2. 600 por 600 vai dar 1. Então, nós vamos ter 6 sobre 600. Então, a resistência equivalente ela vai ser 600 por 6, que vai dar 100 ohms. Ok? Então, transformei esses três carinhas aqui numa coisa só, num valor de 100 ohms. Então, eu vou ter agora um novo circuito. Essa resistência aqui, que ela vale 100 ohms. Ok? Vou ter mais uma resistência que vai equivaler, ou seja, vai representar todos esses três.
E quanto é que vale ela? Ela vale também 100 ohms. Pronto, agora eu tenho duas resistências que estão ligadas em série. Então, a resistência equivalente de todo esse circuito vai ser de 100 mais 100, 200 ohms. Então, a resistência equivalente nesse circuito misto, ok, vai ser de 200 ohms. Beleza? Então, numa associação mista, eu tenho que separar, tá? Eu vou separar aquele que eu possa ser mais importante para resolver primeiro. Nesse caso aqui, como eu tenho uma associação em paralelo, ela é a principal que eu tenho que resolver primeiro. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Lembrando, no caso de dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, postem lá no mural da sala Google de vocês, ok? Parem o vídeo, assistam novamente, leiam o texto, né, a parte teórica do livro, tá? E se continuarem com as dúvidas, coloquem lá na sala Google, beleza? Então vamos lá. O segundo diz que ele tem uma associação de resistores com R1, R2, R3 e R4. Então vamos perceber aqui, ó, nós temos a corrente sai do A, ok? E tem um nozinho aqui. Quando chega nesse ponto, o que acontece? A corrente ela é dividida para o R1 e para o R4. Então, isso aqui, ó, também nós temos esses três carinhas aqui estão em série e esse cara aqui está em paralelo. Então, o que acontece? A corrente sai do A, divide. Então, aqui eu tenho R1, R2 e R3. Então, aqui a corrente ela faz esse caminho. Então, ela continua R1, R2, R3 e volta cá. Então, ela sai do A, ela vem, a corrente passa por aqui, vem e volta para o caminho dela. Agora, a corrente também passa por baixo. Só que a corrente que passa por baixo, ela só tem um resistor. Ok? Então, essa é uma associação mista, onde nós temos uma série e depois o paralelo. Então, vamos calcular primeiro a resistência equivalente. Então, letra A. Primeiro, vamos escrever esse primeiro aqui que está em série. Então, resistência equivalente para a série. Então, vou ter R1 mais R2 mais R3. Vamos somar todo mundo? Então, R1 mais R2 mais R3. Então, 100 mais 200 mais 300. Então, ó, 100 mais 200 mais 300. Então, nós vamos ter 600 ohms. Então, esses três carinhas, então aqui, essas três resistências, eu transformei numa só de 600 ohms. Ok? Nós calculamos essa resistência equivalente para a série. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou transformar tudo isso numa coisinha só. Então, a corrente sai do A, ela sobe. Essas três se transformaram em uma. De quantos ohms? De 600. Então, ela se transformou numa só de 600. Ok? E a corrente de baixo, ela só passa por uma resistência. Ok? A de baixo vale quanto mesmo? R4 vale 300. Então, aqui ela vale 300. Então, a resistência equivalente nós temos em paralelo. Como são duas resistências, então eu posso fazer direto. Eu posso dizer que R equivalente vai ser igual ao produto das duas resistências, 600 vezes 300, divididos pelo somatório, 600 mais 300. Esse método da resistência equivalente eu só posso fazer quando eu tiver duas resistências em paralelo, só duas, tá?
senão eu colocaria 1 sobre RQ mais 1 sobre 600 mais 1 sobre 300, que daria no final a mesma coisa. Então, resistência equivalente é igual a 6 vezes 3 dá 18, com 4 zerinhos. 600 com 300 vai dar 900. Aqui cancelo 2 zeros, aqui cancelo os 2 zeros. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 1.800 divididos por 9, vai dar 200 ohms. Ok? Então, a resistência equivalente nessa associação mista, ela é de 200 ohms. Perceba que lá no início da primeira aula eu falei que eu tenho associação em série, associação em paralelo e uma coisa que mistura tudo? Então, essa é a associação mista. Ok? Muito bem. Qual é a intensidade que passa em cada um dos resistores? Tá? Em cada um. Então, vamos pensar do seguinte. Primeiramente, nós vamos ter que calcular qual é a corrente que passa em todo o circuito. Ok? Então, primeiramente, nós vamos calcular a tensão que passa em todo o circuito. Então, eu quero primeiro saber a corrente que passa em todo o circuito. Tá? Então, vamos calcular. Então, na letra B, nós temos, eu quero a corrente. Nós temos a tensão, temos a resistência equivalente e quero calcular o I. Então, o I total vai ser igual a tensão sobre a resistência equivalente. Então, nós vamos ter, a tensão é 120. Opa, perdão, é 120. Aí, então, nós vamos ter tensão. Qual é a tensão? 120. Temos a resistência equivalente. E nós vamos dividir 120 por 200. Então, qual é a corrente que passa em todo o circuito? Ora, a corrente que passa em todo o circuito é de 6 amperes. Tá? Agora a gente vai começar de trás para frente. Beleza? Então, o que nós temos aqui? Então, vamos começar pela resistência equivalente. Então, nesse caso aqui, qual é a tensão a corrente que passa todo o circuito? É de 0,6. Só que aqui eu vou ter uma I4 e aqui eu vou ter uma I equivalente, porque aqui vale 600, né? Lembrando que numa associação em paralelo, as correntes são separadas, tá? Então, as correntes são separadas. Então, vamos lá. Continuando na letra B. Vamos olhar para essa resistência aqui. Então, nós vamos ter resistência 4 é igual... Não, desculpa, peraí, eu quero saber a I4, né? Então, vamos lá, eu quero calcular a I4. Então, aí, tá aqui, tá certo. Então, I4 vai ser igual a tensão total divididos por quanto? 300. Dividido por R, né? R4. Então, nós vamos ter 120 divididos por 300. Então, nós vamos ter 12 divididos por 30, que vai dar 0,4 ohms. Desculpa, amperes. Essa resistência equivalente, já que tudo aqui vale 6, ou seja, toda a tensão que passa no circuito é essa aqui, que é a total, então, nesse caso aqui, é a corrente que ela é total. E se aqui eu passo 0,4 de corrente, aqui, ó, nesse resistor aqui eu passo 0,4, no de cima tem que passar quanto? Ora, se o somatório é 0,6 e nesse passa 0,4, no de cima só pode ser 0,2. Vamos comprovar? Então, eu tenho
que o I equivalente vai ser igual a U sobre R, que eu chamei aqui R equivalente, né? Então vai ser 120 divididos por 600, que vai dar 0,2, né? Então 12 divididos por 60, 0,2. Então fechou. Ok? Então, nesse R4, então qual é a corrente que passa no R4? No R4, nós temos I igual a 0,4 amperes. Ok? Beleza. Agora, vamos para o R1, R2 e R3. Tranquilo? Qual é a corrente? Ora, aqui então, no 600, que é o equivalente, passa quanto de corrente? Então, aqui no 600 passa 0,2 amperes. Tá? Então, neste circuito aqui, nesse resistor equivalente, passa 0,2 amperes. Tranquilo? Agora, em cada um desses daqui, ele vai passar quanto? Ora, não está ligado em série? Se está ligado em série, a corrente ela é única. Então, como está ligado em série, em R1, R2 e R3 vai passar uma corrente que nós vamos chamar de I1, I2 e I3. Como está ligado em série, ela equivale a 0,2 amperes. Ok? Então, a intensidade de corrente elétrica que passa em cada um dos resistores vai ser 0,4 só para o R4 e 0,2 para R1, R2 e R3. Ok? Tranquilo? Então, neste caso aqui, nós separamos. Começamos a fazer pelo paralelo de trás para frente, né? Calculamos a resistência equivalente e a corrente total do circuito. Aí eu venho, calculo a corrente de cada resistor. Por quê? Porque está ligado em paralelo. E por último, a corrente de cada um desses resistores aqui que está ligado em série. Mas em série a corrente ela é única. Beleza? O que nós vamos calcular aqui, nesses três elementos, nesses três resistores que estão em série, vai ser a tensão. Então, nós temos o I1, o I2 e o I3, mas faltam as tensões. Então, nós vamos calcular. Tá? Então, aqui, nós vamos calcular o I1, o I2 e o I3. O U3, desculpa. A DDP de cada um deles. Por que eu tenho que calcular? Porque eles estão ligados em série. Se eles estão ligados em série, cada um vai receber uma DDP diferente. Tá? Então, vamos calcular. Quem é o U1? Vai ser a resistência 1 vezes a corrente. A corrente que passa nele é 0,2. Então, nós vamos ter a tensão 1 de 20 ohms. 20 volts, desculpa. O 2, a tensão 2, vai ser o R2 vezes a corrente que passa por ele. Então, a tensão 2 vai ser 200, 0,2, que vai dar 40 volts. E a tensão 3 vai ser o R3 vezes a corrente que passa nele. Então, a tensão 3 vai ser 300 vezes 0,2, que vai dar 60 volts. Se eu somar todo mundo, tem que dar quanto? A tensão total não é 120? Então, vamos lá. 60 mais 40, 100, mais 20, 120. Então, beleza, bateu o nosso problema. Tranquilo? Então, nós temos aqui na letra A, calculamos a resistência equivalente. Na letra B, calculamos as intensidades de cada um dos resistores. Ok? Então, calculamos a corrente de cada um dos resistores. E calculamos a tensão de cada um dos resistores. Tá? Nesse caso, o R4, qual é a tensão que passa nele?
Como ele está ligado em série, aqui vai passar diretamente 120 volts. Agora, em série não, desculpa, em paralelo. Então, o R4, como está ligado em paralelo com os outros, a tensão que vai passar nele é de 120 volts. Agora, em cada um, R1, R2, R3, como está ligado em série, ele vai receber tensões, ou seja, DDPs diferentes para cada um deles. A corrente vai ser igual, ok? E para terminar a letra C, vamos calcular a potência, tá? Então, calculando a potência, opa, deixa eu só colocar aqui uma tela. Beleza? Então, vamos lá. O que ele quer? Ele quer a potência. Lembrando que é a potência dissipada. Então, potência é U vezes I. Tá? Só que aqui eu vou ter que calcular potências separadas. Então, eu vou calcular P1 igual U vezes corrente. Lembrando que a primeira resistência, né, ó, a primeira, a segunda e a terceira resistência só muda o quê? Muda a resistência e muda a tensão. Beleza? A corrente é sempre igual, tá? Então, a primeira potência vai ser a tensão que passa por ele, 20 volts, vezes a corrente, que é de 0,2. Então, a potência dissipada nesse resistor vai ser 20 vezes 0,2, vai dar 4 watts. A potência 2 vai ser o 2 vezes a corrente que passa nele. A potência 2 vai ser, qual é a tensão que passa lá? 40 volts. Então, vai ser 40 vezes 0,2, potência 2 vai ser igual a 8 watts. E a potência 3 vai ser a tensão que passa nele, que é de 60 volts, vezes 0,2 a corrente. Então, potência 3 é igual a 12 watts. Então, calculamos aí cada uma das potências. Para a resistência 1, para a resistência 2 e para a resistência 1, resistência 2 e resistência 3. Agora, vamos calcular para a resistência 4. Então, a potência 4 vai ser a tensão que passa no 4 vezes a corrente que passa no 4. O que muda aqui? Muda a tensão, porque ele está ligado em série. Desculpa, está ligado em paralelo. Então, a potência 4 vai ser igual a 120, que é a tensão, vezes a corrente que passa nele, que é 0,4. Ok? Então, nós vamos ter 120 divididos por 0,4. A potência 4 vai ser de 48 watts. Então, a potência dissipada em cada um desses resistores vão ser essas daqui. Então, potência 1, 4 watts, potência 2, 8 watts, potência 3, 120 watts, desculpa, 12 watts, e potência 4, 48 watts. Beleza? Tranquilo? Então, no caso de dúvidas, meninos, é só vocês colocarem lá no mural de vocês ou repetir um vídeo que vocês estão assistindo, tá? E deixo para vocês esses dois exercícios aqui, essa série de exercícios, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido e